Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar junto com os irmãos um texto escrito pela irmã Michele da Silva Gabriele Rego Moreira. Ela é membro da Primeira Igreja Batista Recanto do Sol, lá em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto chamado Em Tua Presença Quero Estar. Escreveu para o Manancial, que é uma produção da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é um devocional que oferece uma meditação diária para a gente, baseada no que? Na Bíblia, que é a palavra de Deus. E o objetivo do Manancial é o quê? É inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, tá bom? Então, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Michele Moreira, o que eu vou fazer? Vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a importância de estar na presença dEle. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, tem cuidado de nós e pelo perdão dos pecados que Tu nos concedes todos os dias. Mas Jesus nos ensina, em Teu nome pedimos, a compreender o texto de hoje e que nós possamos ser cristãos melhores. Amém. Meus irmãos, então vamos lá. Em Tua presença eu quero estar. Nós vamos ler um salmo, o Salmo 15. Esse Salmo 15 é um salmo de sabedoria, o que eles diziam que é o Salmo da sapiência, né? O Salmo do homem sábio. E foi Davi quem escreveu. E ele diz assim: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor? E cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Irmãos, a gente lendo aqui, né, a sensação que dá é que a gente vai ter acesso ao santuário de Deus pelas obras. Mas na verdade a gente tem que ter em mente que a gente só pode fazer essas coisas aqui se realmente estivermos com Jesus Cristo, né? Se Deus estiver em nós, se nós tivermos confessado os nossos pecados e nos arrependido, para que a gente possa realmente ter acesso ao santuário de Deus. Bom, a irmã Michele Moreira escreveu um texto chamado Em Tua Presença Quero Estar, e o versículo 1 do Salmo 15 eu quero escolher para ser o versículo-chave. E diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí ela começa dizendo que quando a gente é fofoqueiro, quando a gente é caluniador, fica censurando os outros, jogando mal as pessoas, a gente pega dinheiro emprestado, empresta dinheiro para ganhar juros, né, que é a usura, quando a gente suborna. Tudo isso são coisas que Deus não se agrada, e a pergunta que não quer calar é: alguma dessas coisas você, irmão, já praticou? Se você acha que não, vamos ver. Você já usou, assim, a desculpa de pedir oração para fazer uma fofoca gospel? Tipo assim, irmãos, vamos orar pela fulana, porque você sabe que ela adulterou, ela traiu o marido dela, né? Precisa de oração. Mas na verdade você estava querendo contar, né? A língua estava coçando para contar que a irmã lá tinha outro. Você já desfez algum compromisso porque achou que aquilo lá, logo de cara, parecia uma coisa que ia te dar alguma vantagem? Mas depois você viu, mas para eu conseguir esse negócio aí eu vou ter que renunciar àquilo, vou ter que perder aquilo outro, e aí você abre mão do compromisso? Você já pensou assim, sobre a necessidade de alguém como uma maneira de você se sair bem?
Enfim, irmãos, existem várias coisas aqui que poderiam ser exemplificadas e que sim, a gente fez, né? E isso quer dizer como a gente se relaciona e como a gente administra a nossa vida, as nossas finanças, enfim, tudo que a gente fez e faz vai revelar que tipo de pessoa nós somos e a quem nós pertencemos, se a Deus ou não, né? Porque as pessoas que são de Deus, elas não têm interesse em fofocar, caluniar, ficar censurando, emprestar dinheiro a juros, visar o lucro alheio, fazer um favor já pensando no retorno, suborno, enfim. Ah, olha, não me dá essa multa não, eu te dou aqui R$ 50, você não me multa. Então, quem não, né? Então, assim, todos nós já passamos por essas coisas e o importante é que nós peçamos perdão a Deus pelas coisas erradas que nós fazemos. Então, a presença e a proteção do Senhor, que a gente vê nesse trecho aqui que a gente acabou de ler no Salmo 15, quando ele fala assim, ó, o teu santuário, o teu santo nome, o que quer dizer isso? São para aqueles que realmente, no seu coração, acolheram o imperativo de ser santos, né? Quando Jesus fala, sede santos, é imperativo, não é tipo assim, ah, se você quiser, se você puder, se você conseguir, não, é uma ordem imperativa, sede santos. Então, quando você acolhe aquilo no seu coração e fala, não, eu quero ser santo, você se torna separado do pecado e vai se tornar uma pessoa verdadeira e fiel. E isso não vai acontecer só quando você vai na igreja, né? Quando eu era jovem, tinha não era louvor que a gente fala, um corinho que a gente cantava, que o pastor inclusive não gostava que a gente cantava, e que falava assim, domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado não é santo não. Então é isso, né? Muitos de nós só se sentem santos e separados para Deus no domingo, quando estão na igreja, né? Que estão com aquele grupo lá de irmãos, mas na sua maneira de viver são bem diferentes. Então a gente vai ler aqui, ó, 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, que diz assim, pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. É o Senhor aqui dizendo, né? E ele fala lá em Hebreus 4:13, diz assim, ó, não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante de seus olhos. E é Ele que todos nós teremos de prestar contas. Então, irmãos, não adianta querer ser santo só no fim de semana, não adianta querer ler a Bíblia só no fim de semana, não adianta se fazer de louco, porque para Deus não tem essa, entendeu? Então a gente tem que lembrar que sem a santificação, nenhum de nós vai poder ver Deus. É como está lá em Hebreus 12:14. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui, ó. Fechei. Hebreus 12:14. Diz assim, olha. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso, ninguém o verá. Então, esta tradução está dizendo aqui, né, que se a gente não tiver uma vida dedicada ao Senhor, ninguém o verá. E uma vida dedicada ao Senhor, o que é? A santificação. Então, a gente tem que lembrar que sem a santificação, a gente não vai ver o Senhor. Então, que a gente possa orar e se lembrar daquilo que o Senhor tem nos falado. Oremos para que nós que já o recebemos possamos demonstrar em cada pensamento, palavra e atitude que fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Então,
Vê lá, João 1,12. Aqui eu comi bola, Mateus, Marcos, Lucas, João 1,12. Diz assim, ó. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E lá em Colossenses 1, de 10 a 13, diz assim, ó. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos em luz. Então, nós saímos de um lugar de pecado e fomos transformados para o reino de Deus, para o reino do Filho amado. Então, a gente também tem que orar por aqueles que desejam ser morada do Espírito Santo do Senhor, como está lá em 1 Coríntios 6,19. Deixa eu achar aqui, 1 Coríntios 6,19. Assim. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então nós somos de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que entender que a gente tem que assumir essa posição, ficar ali, ó, essa posição com fidelidade e compromisso de andar como ele andou, como está em 1 João 2,6, que diz assim, ó. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então não é de qualquer jeito, né, irmãos? Quando a gente assume um compromisso com Deus, tá tudo aqui, tá tudo na palavra dele. E para a gente estar na presença de Deus, a gente precisa saber o que ele deseja de nós. Então nós temos que nos esforçar. É fácil? Não. Mas nós temos que caminhar, nós temos que nos autoanalisar, pedir perdão para Deus sempre que a gente vê que não está nos caminhos certos, sempre que a gente se vir fazendo calúnia, fofoca, censurando os outros, criticando, falando mal, subornando, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, nós temos que nos lembrar que nós temos que andar como ele andou, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. A presença e a proteção do Senhor são para aqueles que acolheram em seus corações o imperativo de serem santos como ele é santo. Amém? Bem, meus irmãos, então eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que, olha, abraço só não dá certo, ó, em reunião de porco-espinho. E nós não somos porcos-espinhos, nós somos pessoas que querem andar na presença do Senhor. Quero também que vocês se lembrem do nosso tema, do nosso compromisso aqui para 2023, que é o Salmo 73, 26. Nós vamos nos lembrar disso sempre. Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Amém? Eu me despeço com a palavra de ordem que é confia no Senhor.